Jesus Christ. Quando eu vou para minha apresentação, eu não consigo mais ver vocês. Então, se quiserem falar alguma coisa... Mas eu não estou ouvindo nada agora também. A gente desabilitou. Ah, vocês estavam mudas. Isso. Mas tudo certo, para ver a passagem de slide. Seria bom deixar aparecendo o painel, né? Aquele primeiro. É. Isso. Faltam 2 minutinhos. Bom. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos começar o painel de iniciação à pesquisa. Eu me chamo Luciana Rodrigues, sou professora da disciplina de Patologia Geral, coordenadora de pesquisa da FCM, coordenadora do Programa de Iniciação Científica em Pesquisa Médica, e nós vamos dar início agora a esse painel que vai abrir os temas livres da iniciação científica. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes, a todos os inscritos na nossa jornada acadêmica, que comemora os 86 anos da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. E hoje nós temos o grande prazer, né, e a honra de estar recebendo aqui conosco o Luiz Felipe Okida. Ele é nosso ex-aluno, né, nosso egresso da Faculdade de Ciências Médicas, da turma de 2018, e vai trazer para nós aqui a sua experiência na transição, né, da graduação em medicina para a área de pesquisa e a sua experiência nos Estados Unidos atualmente. E estamos aqui também com a nossa monitora, a Sara Alheiros Farina,
né? É um grande prazer, mais uma vez, estar aqui nesse painel com vocês. Felipe, por favor, eu vou te pedir para compartilhar o seu material enquanto eu faço aqui a sua apresentação. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Parar aí uns minutinhos. Bom, o Luiz Felipe, ele foi, como eu disse, né, da turma de 2018, fez aí iniciação científica, né, ao longo da graduação, teve publicação de trabalhos científicos, ganhou alguns prêmios e atualmente ele é residente, né, de cirurgia geral da Cleveland Clinic, na Flórida, nos Estados Unidos, e vai trazer um pouquinho da sua experiência para nós. Felipe, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer estar com você. E no final, então, a gente convida a todos para fazerem perguntas, podem ir deixando as perguntas no chat, e ao final, então, nós podemos fazê-la ao Felipe. Obrigada, Felipe. Obrigada por me... Estou falando Felipe, né? Luiz Felipe, doutor Luiz Felipe. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Luciana. É um prazer estar aqui com vocês, depois de alguns anos fora. É uma grande iniciativa que a faculdade está fazendo, de uma iniciação científica que eu sempre achei muito importante durante a graduação, e muitas vezes a gente não dá muito valor, mas que eu acho que acrescenta muito na nossa formação. Então, eu fui convidado a dar uma apresentação, falar um pouco sobre a minha trajetória até aqui, envolvendo a pesquisa e também até um pouco sobre a residência médica aqui. Então, como a professora Luciana falou, eu comecei a faculdade em 2013, me graduei em 2018 e atualmente eu faço residência aqui em cirurgia geral nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic, da Flórida. Então, um resumo da minha trajetória: comecei a faculdade em 2013, me formei em 2018, fui monitor de algumas disciplinas de anatomia, técnica operatória e de clínica médica. E, como foi falado, eu fiz iniciação científica do 2º ao 3º ano, e alguns estágios durante a faculdade também, como estágio de emergência, de CTI, e uma rotação eletiva no exterior, que eu vou falar mais posteriormente. Aqui eu vou mostrar muitas fotos do meu passado. Aqui foi quando meu primeiro passo, meu primeiro encontro com a pesquisa. Foi no 2º ano, quando eu falei, não, quero fazer alguma coisa. Então, procurei o professor Luciano Favorito, e ele tinha uma vaga aberta no laboratório de pesquisa urogenital, no primeiro andar da faculdade, e era uma vaga para... um laboratório mais em estudos morfológicos, anatômicos, urológicos, principalmente. Então, eu preparava as peças anatômicas que eram obtidas no centro cirúrgico, ou até mesmo no anatômico da faculdade. Preparava e coloria, preparava lâminas e coloria as lâminas para quantificação de fibra muscular, de músculo cremaster, tecido conjuntivo. Então, esse foi meu primeiro encontro com a pesquisa durante a faculdade, foi no 2º ano, e não tinha muita ideia sobre estatística, sobre estudos científicos, mas tudo isso foi muito importante para o desenvolver, né? Eu me lembro que às quartas-feiras tinha a reunião do laboratório, envolvia todos os orientadores, os doutorandos, tinha uma discussão científica muito importante. Isso foi muito importante. Como eu disse, eu sempre achei pesquisa importante, produzir durante a faculdade muito importante. E quando eu estava no 4º ano, na rotação de gastro, eu vi esse paciente com essas máculas hipercrômicas nos lábios e nas mãos. Aí eu falei, síndrome de Post-Jeghers, muito legal. Aí eu tive a ideia, por que eu não publico um relato de casos nisso, né? Não era requerido, nenhum professor me chegou e falou, vamos publicar isso. E eu corri atrás e
fiz o relato de caso, falei com o professor Pinho, a professora Ana Teresa Pugas, e a gente publicou numa revista que não é uma revista de grande impacto, é uma revista da USP, mas pelo menos é o criar e o desenvolver da iniciação científica na graduação, né? Então, em 2018, eu comecei o internato, eu comprei esse livro, que é o livro que os americanos usam para fazer a prova de residência, entre aspas, deles, que é o First Aid. E, então, eu comprei esse livro, na verdade, para estudar para nossa prova de residência, porque eu achava que era um livro muito interessante. Aí, durante o internato, alguns professores chegaram aí falando, pô, cara, por que você não tenta fazer residência nos Estados Unidos e tal? Aí eu comecei a estudar de verdade para tentar fazer residência aqui. Então, isso já era no último mês de faculdade e eu já estava com a ideia praticamente concretizada que eu queria fazer residência aqui nos Estados Unidos. Então, no último mês de faculdade, eu apliquei para uma rotação aqui nos Estados Unidos em cirurgia cardíaca. Na época, eu queria fazer cirurgia cardíaca. E isso era outubro de 2018, me formava em dezembro. E eu não tinha nem mais como fazer uma rotação externa, mas eu falei com o professor Mário Fritz, ele foi totalmente aberto e solícito, me ajudou, me dando carta, assinando documentos, e eu consegui fazer essa rotação de cirurgia cardiotorácica em Ohio, no Cleveland Clinic, que é o melhor hospital de cirurgia cardíaca no mundo, e eu estava concretizado que eu queria fazer pesquisa aqui. Mas o processo é muito árduo, né? Então, teve um congresso de cirurgia, eu já estava de volta, teve um congresso de cirurgia robótica no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que era um sábado, era um simpósio promovido por um hospital particular lá no Rio, e eu falei, pô, é um simpósio de cirurgia robótica que eu gosto, então eu fui para ver o que eu aprendia naquele simpósio. Coincidentemente, quem estava lá foi convidado foi o Dr. Raul Rosenthal, para, na realidade, falar contra a cirurgia robótica, né? Aí ele estava lá, ele é o chefe aqui da cirurgia geral da Cleveland Clinic da Flórida. Aí, nessa época, eu já estava fazendo as provas e tal. Eu falei para ele, eu estou fazendo as provas, não sei o quê. Aí ele falou, você é estrangeiro, você precisa fazer pesquisa, então por que você não faz pesquisa comigo? Aí, quando ele falou isso para mim, ele estava comprando um café, ele falou, quer um café? Ele comprou um café para mim, bebi o café, não botei adoçante, açúcar, eu não estava nem acreditando que ele estava falando comigo, entendeu? Que era uma proposta, assim, que ninguém imagina. Tipo, você vai num sábado à tarde ver um congresso de cirurgia robótica, o cara te convida para fazer pesquisa com ele na Cleveland Clinic, dos Estados Unidos. Eu falei, ok. Aí, isso foi 2 meses depois, isso em dezembro eu me formei em 2018, em fevereiro de 2019 eu cheguei aqui, e o grupo de pesquisa dele, ele é um cirurgião bariátrico geral, né? Ele é um cirurgião ex-presidente da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica, um cara muito reconhecido. Então, em fevereiro eu já estava aqui, com outros 14 pesquisadores do mundo todo, da América Latina, da China, do Egito. E eu falei, cara, pô, com o meu conhecimento de coloração morfológica no segundo ano de faculdade, como é que eu vou fazer alguma coisa aqui, vou competir com esses caras? Porque a ideia de todo mundo era fazer residência aqui, né? Então, aí eu entrava aqui de manhã, saía à noite, todo dia, pesquisando, coletando dados de pacientes, cirurgias. Aí as oportunidades foram seguindo, me chamaram para apresentar no Colégio Brasileiro, no Colégio Americano de Cirurgiões, no capítulo aqui da Flórida, e que é a foto aqui na esquerda, que foi a minha primeira apresentações de vídeos, apresentação de pôster, que aqui à direita foi na semana acadêmica da Cleveland Clinic daqui, um pouco parecida com a semana acadêmica que a UERJ está tendo. E as coisas foram progredindo e os trabalhos foram ficando mais extensos, mais sofisticados. Então, em outubro de 2019, eu mandei alguns trabalhos em cirurgia bariátrica e cirurgia geral para o Congresso Americano de Cirurgia Bariátrica, e me chamaram para apresentar, então, algumas fotos aqui.
E acabou que, felizmente, eu ganhei um prêmio de jovem pesquisador em Las Vegas. E eu não esperava isso, aí eu recebi um e-mail: parabéns, você ganhou o prêmio de jovem pesquisador. Então, isso foi muito importante para mim, para minha formação e até mesmo para a competição da residência e tudo mais, né? E as apresentações continuaram. Esse trabalho eu apresentei na nossa segunda semana acadêmica aqui em 2020. E foi uma apresentação virtual, porque na época já estava com Covid. E eu acabei ganhando outro prêmio também. Então, todo o árduo esforço e trabalho me levou para... foi recompensador, né? Eu consegui publicar vários trabalhos aqui e artigos em revistas de alto renome nos Estados Unidos. E conheci pessoas incríveis. Esse médico de terno é o Dr. Rosen, que é um dos maiores entidades aqui em cirurgia de hérnia nos Estados Unidos. E aqui a gente fazia desde estudos, relatos de casos, a estudos retrospectivos, até estudos prospectivos com clinical trials. Esse foi um deles, por exemplo, foi o uso de Foley no reparo de hérnia inguinal. Foi um clinical trial envolvendo 600 pacientes. Eu randomizava os pacientes para saber se eles iam ter ou não ter Foley durante a cirurgia. E a gente recentemente mandou esse trabalho para o New England. E outros estudos experimentais que a gente fez também, que o Dr. Rosenthal, ele tem uma fixação sobre vasopressina. Então, durante as cirurgias bariátricas, quando a gente criava o pneumo peritônio, elevava a pressão intraabdominal, e ele acreditava que elevava a pressão intracraniana também. E a maneira que a gente viu de estudar o aumento da pressão intracraniana de uma forma não invasiva foi medir o nervo óptico durante a cirurgia. Então, a gente fazia isso 4 vezes durante a cirurgia, e a gente dosava também a vasopressina, e a gente via a associação, que quando a gente botava o pneumo peritônio e aumentava a pressão intraabdominal, a vasopressina ia para cima, o nervo óptico ia para cima. Então, são exemplos de estudos experimentais. E também estudos sobre estudos em que a gente usa as ferramentas mais atuais no mundo, por exemplo. Aqui eles defendem muito o uso da endocianina, da fluorescência, que é uma substância que você consegue ver perfusão dos tecidos. Então, esse foi um relato de caso que a gente publicou numa hérnia de parede abdominal, e a gente avaliou a perfusão com endocianina, como a gente vê aqui à direita, para ver se o fechamento da parede abdominal vai ter sucesso ou não. E, como eu disse, o Dr. Rosenthal é um grande defensor da endocianina, e a gente usa muito aqui para cirurgia laparoscópica de colecistectomia. Vocês veem, a gente consegue ver a via biliar e tem menos lesão de via biliar. Então, a gente publica estudos nisso também. Isso é só um vídeo para ilustrar aqui a gente usando a endocianina. Então, durante a cirurgia, a gente injeta a endocianina e a gente consegue ver a via biliar fluorescer em verde, já que ela é eliminada pelo fígado, e a gente compara sem a fluorescência e com a fluorescência, como é que fica tudo junto, e com a fluorescência a gente consegue ver muito melhor a via biliar, né? Isso é só um exemplo de estudos e vídeos que a gente produz aqui. O Dr. Wexner, que é um grande cirurgião coloretal conhecido no mundo todo, a gente usa a endocianina durante a cirurgia coloretal, e a gente infunde dentro do ureter para ver o ureter durante a cirurgia e para ajudar a gente durante a cirurgia coloretal também. E então, falado sobre as minhas pesquisas e todas as pesquisas que a gente faz aqui, uma pincelada só na residência médica nos Estados Unidos. A duração geral é maior do que no Brasil. Por exemplo, a cirurgia geral aqui são 5 anos, a clínica médica são 3, anestesia 4. Aqui a gente trabalha bastante. A carga horária que eu tenho é 80 horas por semana, mas na maior parte das vezes eu passo disso, e a gente só tem 4 dias off no mês. E
o processo de validação de diploma é baseado nos STEPs, que são as provas deles, e são provas dificílimas, que envolvem ciclo básico e vocês podem ver aqui que o Step 1, que é a primeira prova, são 280 questões, 8 horas, aí depois vai aumentando, 320, 9 horas. Então, é um processo muito cansativo e desafiador. E não só as notas têm que ser boas, mas você tem que ter muita pesquisa aqui, você tem que ter um background muito bom, carta de recomendação. Então, é um processo bem difícil. E aqui é só uma ilustração do que é a residência aqui, cansado durante a noite, dormindo no CTI, no chão. Mas a gente também tem muito ensino aqui também, tem disponibilidade de aparelhos para treinamento de videolaparoscopia, robótica. Aí são os grupos de residentes daqui, a Ilana, inclusive, ela brasileira também está aqui comigo. E são casos que a gente faz aqui, um paciente com hemotórax no CTI, na esquerda, à direita, mostrando um pedaço de pulmão depois de uma cirurgia, uma lobectomia robótica, botando acesso venoso profundo, fechando a parede. E a oportunidade também de você conhecer aqui pessoas de alto renome, como eu falei anteriormente, os meus staffs aqui. Por exemplo, esse era o chefe do transplante aqui do meu hospital, se aposentou já, mas ele foi o Dr. Tsakis, foi o primeiro o cirurgião aqui a fazer um transplante de útero nos Estados Unidos. E minha foto com meus staffs, Dr. Rosenthal à esquerda, Dr. Lomenzo e Dr. Chomsky. Então, minhas mensagens para todos vocês são que vocês aproveitem a faculdade, produzam durante a graduação, fazer a parte de vocês com determinação, ter foco e que as oportunidades virão. E também, apesar de todo o processo cansativo, também tem tempos felizes, né? De a gente viajar e pescar, essas coisas. É isso. Fantástico, Luiz Felipe. Nossa, fantástico. Eu fiquei aqui maravilhada com tudo que você trouxe para nós, da tua experiência. Acredito que nossa plateia também, né, virtual, tenha gostado muito, porque realmente é uma jornada, né, árdua, como você falou, exige muito foco, determinação, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, né, durante a tua apresentação, foi a tua proatividade, né? A tua proatividade em buscar, né? Você estava buscando sempre algo, né? Você estava buscando melhorar, você estava buscando a sua especialização. Então, essa proatividade realmente é muito importante, né? Nenhum estágio vai chegar até a gente, né? Salvo alguma sorte, né? Mas não chega, né? Não chega. E tem que correr atrás, você precisa criar as oportunidades, né? Você tem que correr atrás e sempre estar buscando algo mais porque você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? 3 anos atrás eu não imaginava que eu estaria aqui fazendo residência. Então, verdade. Fantástico, parabéns. Sara é nossa monitora, não sei se vocês tiverem alguma pergunta, a gente tem ainda poucos minutinhos, mas a gente consegue transmitir alguma pergunta para o Luiz Felipe. Queria te perguntar, Luiz Felipe, o que mudou assim na sua visão, né, enquanto você estava aqui na sua iniciação científica, na graduação, fazendo iniciação científica, e o que mudou nessa sua transição, na sua visão científica, ou o quanto a pesquisa, né, durante a iniciação científica, você ter feito uma iniciação científica, mudou a tua visão sobre a pesquisa, o que é a pesquisa e a importância dela? Eu acho que foi muito importante, não necessariamente tudo que eu aprendi durante a minha iniciação científica eu uso aqui, por exemplo. A maioria dos nossos estudos não são laboratoriais ou experimentais que a gente faz no microscópio ou faz reação química.
são muito mais clínicos, mas o fato de você ir frequentar um laboratório onde você tem um objetivo, não, eu estou fazendo isso para achar isso, e vamos ver se realmente isso é coincidência ou realmente aconteceu por uma razão. Dentro de uma metodologia, né? Dentro do método científico. O fato de você estar com pesquisadores, PhDs no assunto, a discussão de trabalhos, isso é muito importante, entendeu? Eu acho que é muito importante. Independente se você faz uma pesquisa, uma iniciação científica numa coisa, que foi o meu caso, que eu fiz em morfologia do cremaster de recém-nascidos, e hoje em dia eu faço em cirurgia bariátrica, mas eu acho que ainda tem uma relação, entendeu? O olhar, né, a forma de enxergar a pesquisa, a metodologia, né, que você vai aplicar, isso ajuda, né, esse olhar, né, que você vai desenvolver. E até mesmo, por exemplo, o orientador, ele chega para o doutorando, para alguém, ou para o pesquisador, falar, porque você não faz desse jeito? Vamos ver, tentar descobrir dessa forma. E acontece o mesmo aqui, entendeu? Então, independente da área que você está, a construção do jeito de você pensar vai ser praticamente o mesmo no final. Então, eu acho que foi importante. Tá certo, é isso. Sara, tem pergunta? Temos sim. É da Ana Beatriz Polônia e ela pergunta o seguinte. Boa tarde, Felipe. O Step 1 vai se tornar Pass-Fail a partir de janeiro de 2022, certo? Você acredita que essa mudança vai trazer impactos negativos para os brasileiros, já que as notas altas no Step 1 foram sempre um destaque para nós? É uma pessoa que já está enturmada com o processo de residência. E fico feliz disso, porque durante a faculdade ninguém chegou para mim e explicou isso daqui é o Step 1, como é que você faz para fazer residência lá? Você tem que correr atrás de tudo na faculdade e saber que tem gente já nesse nível é interessante e é legal também. Eu acho que, como eu falei que as notas têm que ser boas, o fato de não ter mais notas eu acho que vai ser ruim para os estrangeiros. Porque, imagina, a escola médica aqui é muito cara, tipo 200, 300 mil dólares para fazer uma escola de medicina aqui. Aí chega um estrangeiro que vai começar a competir com esse pessoal que pagou uma escola caríssima. Obviamente, os americanos são favorecidos aqui e faz sentido, porque o país é deles, eles cresceram aqui, eles pagaram a escola aqui. Então, existem algumas maneiras da gente se diferenciar dos americanos, e uma das maneiras principais era a nota das provas. O Step 1 vai parar de ter nota, o que eu acho que é ruim. O Step 2 ainda vai ter nota, então ainda vai ter uma maneira de você mostrar que você é um bom candidato. Mas, como eu falei, você precisa ter uma aplicação geral. Então, agora o processo de pesquisa vai ser muito mais importante, provavelmente, do que era, talvez, antes do Step 1. Por exemplo, o pessoal vai querer pessoas com pesquisas, maior produção de pesquisas e você vai ter que melhorar o seu background de alguma forma. Mas, na realidade, eu acho que o fato do Step 1 não ter mais nota, eu acho que vai complicar um pouco mais, infelizmente. Realmente estar atento, né? E desde já, né? Começar a se familiarizar com as etapas, com o processo é importante, né? Isso vai poupar energia, com certeza, né? E vai trilhar um caminho mais reto. E, em resumo, eu acho que nunca é tarde, por exemplo, mesmo para uma pessoa que está vendo essa palestra e quer começar a fazer tipo uma iniciação científica, uma pesquisa agora, ou está pensando começar a planejar para fazer uma residência em outro país. Por exemplo, eu fui fazer um intercâmbio meu último mês de faculdade, que eu consegui promover tudo em algumas semanas, entendeu? Então, se você correr atrás, tiver esforço, o pessoal vai ser solícito e vai te ajudar de alguma forma, entendeu? Então, acho que nunca é tarde
para nada. E aqui mesmo no Brasil, né, os programas de residência são muito concorridos e a gente sabe que a iniciação científica, né, ter feito uma iniciação científica faz toda a diferença. Faz toda a diferença no resultado final, né? Então, seja aqui no Brasil ou no exterior, a iniciação científica vai ter uma contribuição prática, né, para a entrada desse aluno na residência médica, não é isso? Sim. Sara, tem mais alguma pergunta? A gente precisa encerrar. Recebemos muitos elogios, muito legal, parabéns do Theo. Cheyenne também muito bacana, parabéns. Até então, nenhuma dúvida. Então, tá. Bom, então, Felipe, mais uma vez, parabéns por essa tua trajetória de sucesso. Desejamos ainda mais. Conte sempre conosco, com a Faculdade de Ciências Médicas. Para o que você precisar, as portas estarão sempre abertas aqui, você sabe, tá? Agradeço a todos a participação aqui, acompanhando essa abertura de painel. Obrigada, Sara, e convido a todos para continuar conosco em outra sala, que nós temos agora as apresentações orais dos alunos em temas livres na iniciação científica. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, foi um prazer. Tchau, Foi um prazer, gente. Obrigada, Sara. Obrigada, Felipe. Tchau. Tchau, tchau.